Uma mulher descobre estar grávida de gêmeos, no mesmo dia em que encontra papéis de divórcio em sua cama. Abandonada pelo marido multimilionário, ela constrói uma nova vida sozinha. Mas 6 anos depois, ele retorna, alegando nunca ter sabido dos filhos. O que acontece quando a verdade sobre essa família destroçada finalmente vem à tona? Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim, você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O sol de dezembro brilhava intensamente sobre Florianópolis, quando Mariana Silva saiu da clínica médica com o coração transbordando de alegria. Depois de 3 anos de tentativas frustradas, finalmente recebera a notícia que tanto aguardava. Estava esperando gêmeos. Suas mãos tremiam enquanto segurava o resultado dos exames, imaginando a expressão de surpresa e felicidade que Eduardo teria ao descobrir que seria pai de 2 bebês. A brisa marinha acariciava seu rosto enquanto dirigia pela ponte Hercílio Luz em direção ao centro da cidade, onde ficava a luxuosa cobertura que dividia com o marido empresário. Eduardo Mendes era conhecido em toda Santa Catarina por seu império imobiliário. E Mariana sempre se orgulhara de estar ao lado dele durante sua ascensão meteórica nos negócios. Casados há 5 anos, haviam construído uma vida aparentemente perfeita na capital catarinense. Ao estacionar na garagem do edifício exclusivo, Mariana ensaiava mentalmente as palavras que usaria para dar a notícia. Talvez preparasse um jantar especial, ou simplesmente colocasse os exames sobre a mesa de jantar com um laço vermelho. O elevador subia lentamente até o último andar, e cada segundo parecia uma eternidade repleta de expectativas. A porta do apartamento estava destrancada, o que era estranho considerando que Eduardo sempre insistia na segurança. Mariana entrou chamando pelo marido, mas apenas o silêncio respondeu. A sala estava impecável como sempre, com vista panorâmica para a Lagoa da Conceição, que se estendia majestosa ao longe. Foi então que ouviu um barulho vindo do quarto. Caminhando pelo corredor decorado com obras de arte que Eduardo colecionava, Mariana aproximou-se do quarto principal. A porta estava entreaberta e quando a empurrou completamente, seu mundo desabou. Espalhados sobre a cama, king size, estavam papéis oficiais. E mesmo de longe ela conseguiu ler as palavras fatais. Petição de divórcio. Suas pernas fraquejaram e ela se apoiou no batente da porta, tentando processar o que via. Os documentos estavam assinados, carimbados e datados daquele mesmo dia. Eduardo havia planejado tudo nos mínimos detalhes, escolhendo justamente o momento em que ela estava na clínica descobrindo sobre a gravidez para formalizar o fim do casamento. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, enquanto ela folheava os papéis com mãos trêmulas, vendo como ele havia dividido os bens sem sequer consultá-la. Neste momento de choque absoluto, o telefone tocou. Era Eduardo. Com a voz embargada, Mariana atendeu esperando uma explicação, um pedido de desculpas, qualquer coisa que pudesse dar sentido àquela situação absurda. Mas do outro lado da linha veio apenas uma voz fria e distante, que ela não reconhecia como sendo do homem que amava. Mariana, você já deve ter visto os papéis. Não quero discussões. Minha decisão está tomada. Você tem 1 semana para se mudar. A frieza naquelas palavras era como uma lâmina cortando seu coração em pedaços. Ela tentou falar sobre a gravidez, sobre os gêmeos que carregava, mas ele a interrompeu bruscamente. Estou construindo uma nova vida e não tenho tempo para dramas do passado. Por favor, facilite as coisas para nós dois. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Mariana sozinha naquele apartamento que de repente parecia gigantesco e hostil. Ela deslizou pela parede até sentar no chão frio do quarto, abraçando os exames da gravidez contra o peito. Em questão de minutos, sua vida havia se transformado completamente. De esposa grávida e feliz para uma mulher abandonada que precisaria criar 2 filhos sozinha. As horas seguintes passaram como um borrão. Mariana ligou para sua mãe, Conceição Silva,
que morava em um bairro simples no continente. A mulher de 60 anos, viúva há 10 anos, sempre fora seu porto seguro nos momentos difíceis. Conceição chegou ao apartamento no final da tarde, encontrando a filha ainda sentada no chão do quarto, rodeada pelos papéis do divórcio. "Minha filha, levanta daí. Não é o fim do mundo", disse Conceição, com a sabedoria de quem já havia enfrentado muitas tempestades na vida. Ela ajudou Mariana a se levantar e a organizar os pensamentos. Juntas, elas começaram a planejar os próximos passos. Mariana voltaria para a casa da mãe temporariamente, procuraria um advogado e tentaria reconstruir sua vida longe de Eduardo. Naquela noite, enquanto arrumava suas roupas numa mala, Mariana tomou uma decisão que mudaria para sempre sua perspectiva sobre a vida. Não mendigaria amor nem reconhecimento de ninguém. Se Eduardo não queria fazer parte da vida dela e dos filhos que esperava, ela provaria que conseguia ser forte o suficiente para criar suas crianças sozinha, com dignidade e determinação. À madrugada, encontrou Mariana na varanda do apartamento, observando pela última vez a vista que tanto amara. A cidade de Florianópolis dormia tranquila sob suas luzes douradas, e ela fez uma promessa silenciosa aos bebês que carregava. Eles teriam todo o amor que ela pudesse dar, e jamais sentiriam falta de um pai que escolheu abandoná-los antes mesmo de saber que existiam. Quando o dia amanheceu, Mariana Silva deixou para trás a vida de luxo e conforto que conhecera ao lado de Eduardo Mendes. Carregando apenas uma mala e uma determinação inabalável no coração, ela partiu para começar do zero, sem saber que o destino ainda guardava reviravoltas inimagináveis para sua história de amor, abandono e redenção. 3 semanas haviam se passado desde que Mariana deixara a cobertura e ela tentava se adaptar à nova realidade na casa simples da mãe no bairro Capoeiras. O quarto de sua adolescência agora servia como refúgio temporário, com as paredes ainda decoradas com pôsteres de suas bandas favoritas dos anos 2000. Conceição havia transformado o pequeno escritório da casa em um futuro quarto de bebês, demonstrando uma empolgação que contrastava com o estado emocional abalado da filha. A manhã de janeiro começou como todas as outras desde sua mudança. Mariana acordou enjoada e correu para o banheiro. Os sintomas da gravidez pareciam mais intensos desde que descobrira estar esperando gêmeos, como se seu corpo estivesse reagindo não apenas às mudanças hormonais, mas também ao estresse emocional que vivia. Conceição já estava na cozinha preparando chá de gengibre e torradas, o único café da manhã que Mariana conseguia manter no estômago. "Você precisa comer melhor, minha filha. Esses bebês dependem de você", dizia Conceição com o carinho típico das mães. Mariana sorria fracamente, tentando esconder a preocupação que a consumia. Seus recursos financeiros eram limitados, e ela sabia que precisaria encontrar trabalho rapidamente para sustentarmos filhos que chegariam em alguns meses. Foi durante esse café da manhã tenso que o telefone fixo da casa tocou. Conceição atendeu, mas sua expressão mudou drasticamente após ouvir a voz do outro lado. Era o Hospital Nereu Ramos. Conceição havia sofrido um acidente de trabalho na casa onde fazia faxina, caindo de uma escada enquanto limpava uma janela alta. A queda fora grave e ela precisava de uma cirurgia urgente na coluna que custaria mais de R$ 40.000. Mariana sentiu o mundo girar à sua volta. Em 3 semanas, sua vida havia desmoronado completamente. Perdeu o marido, a casa, a segurança financeira e agora corria o risco de perder também a mãe. Desesperada, pegou o celular e ligou para o único número que conhecia capaz de resolver aquela situação financeira: Eduardo. O telefone tocou várias vezes antes que ele atendesse. Quando finalmente ouviu sua voz, Mariana não conseguiu controlar as lágrimas. Explicou sobre o acidente da mãe, sobre a cirurgia urgente, sobre como precisava daquele dinheiro para salvar a vida da pessoa mais importante que lhe restara. Sua voz embargada implorava por ajuda, por compaixão, por qualquer resquício de humanidade no homem que um dia prometera amá-la para sempre. A resposta que veio do outro lado da linha foi como um soco no estômago. "Mariana, eu já te disse que estou construindo uma nova vida. Não posso me envolver com os problemas do seu passado.
Tenho compromissos mais importantes agora. A frieza naquelas palavras ecoou como um eco doloroso em seus ouvidos. Eduardo continuou. Sugiro que procure ajuda em outro lugar. Boa sorte. A ligação foi encerrada e Mariana ficou parada na cozinha da casa da mãe, segurando o telefone como se ele fosse explodir em suas mãos. Conceição estava internada no hospital, aguardando uma cirurgia que poderia salvar sua vida. E ela não tinha os recursos necessários para pagar o tratamento. O desespero tomou conta de cada célula de seu corpo, e pela primeira vez desde o abandono, ela se permitiu chorar descontroladamente. Naquela tarde, enquanto visitava Conceição no hospital, Mariana tomou uma decisão desesperada. Procurou seu Antônio, um conhecido agiota do bairro que emprestava dinheiro com juros altos, mas que era conhecido por ajudar pessoas em situações extremas. O homem de 50 anos recebia-a em sua pequena casa, nos fundos de um terreno mal cuidado, cercado por plantas que cresciam selvagemente. 40 mil é muito dinheiro, menina. E você está grávida, sem emprego fixo, disse seu Antônio, calculando mentalmente os riscos do empréstimo. Mariana implorou, explicou sobre a urgência da cirurgia, prometeu que pagaria cada centavo com juros. Finalmente ele concordou, mas as condições eram pesadas. 5 anos para quitar a dívida, com juros que praticamente dobrariam o valor inicial. Mariana assinou os papéis sem pensar 2 vezes. Naquele momento, tudo o que importava era salvar a vida de Conceição. O dinheiro foi depositado na conta do hospital no mesmo dia, e a cirurgia foi realizada com sucesso na manhã seguinte. Conceição acordou da anestesia sorrindo para a filha, sem saber o preço que Mariana havia pagado para mantê-la viva. 2 semanas depois, com Conceição em recuperação em casa, Mariana descobriu através das redes sociais algo que a marcaria para sempre. Uma foto postada no Instagram mostrava Eduardo abraçado a uma jovem loira, ambos sorrindo em um restaurante elegante na Lagoa da Conceição. A legenda dizia simplesmente: com o amor da minha vida. A data da postagem era de apenas 2 dias após ele ter negado ajuda para a cirurgia de Conceição. O sentimento de humilhação foi avassalador. Enquanto ela implorava por ajuda para salvar a mãe, Eduardo estava jantando romanticamente com sua nova namorada, provavelmente planejando um futuro que não incluía nem ela nem os filhos que carregava. Mariana fechou o aplicativo e olhou para a barriga que já começava a aparecer. Naquele momento, ela fez uma promessa que definiria os próximos anos de sua vida. Jamais precisaria dele para nada. No final daquela semana, Mariana assinou os papéis do divórcio. Não por raiva ou vingança, mas por dignidade. Se Eduardo queria sua liberdade para viver seu grande amor, ela lhe daria essa liberdade completamente. Em troca, pediu apenas que ele nunca mais tentasse contato com ela ou com os filhos que nasceriam. Queria protegê-los da rejeição que ela mesma havia experimentado. Conceição, ainda em recuperação, mas cada dia mais forte, observava a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Sabia que Mariana havia tomado uma decisão corajosa, mas também conhecia os desafios que uma mãe solteira enfrentaria para criar 2 filhos sozinha. Você é mais forte do que imagina, minha filha. E esses bebês vão ter a melhor mãe do mundo, disse uma noite, segurando as mãos de Mariana enquanto sentiam os primeiros movimentos dos gêmeos. Naquela noite, pela primeira vez desde o abandono, Mariana conseguiu dormir tranquila. Havia tomado todas as decisões necessárias para reconstruir sua vida. Havia salvado a mãe e agora podia se concentrar inteiramente no futuro que construiria para seus filhos. Florianópolis continuava bela do lado de fora da janela, mas agora ela a via com outros olhos. Não mais como o cenário de um amor perdido, mas como o lugar onde construiria uma nova história de determinação, coragem e amor incondicional. 6 meses depois, a vida de Mariana havia tomado uma forma completamente nova. Gabriel e Helena nasceram em uma manhã ensolarada de julho, enchendo a pequena casa do bairro Capoeiras com choros simultâneos e uma alegria que ela nunca pensou ser possível sentir novamente. Os gêmeos eram perfeitos, Gabriel com os olhos escuros da mãe e Helena com cabelos cacheados, que lembravam Conceição na juventude.
Conceição se recuperara completamente da cirurgia e se transformou na avó mais dedicada que se poderia imaginar. Ela cuidava dos bebês durante o dia, enquanto Mariana saía em busca de trabalho, percorrendo escritórios e empresas do centro de Florianópolis com seu currículo atualizado. A experiência de 5 anos como administradora de uma pequena empresa antes do casamento agora parecia pouco diante da necessidade de sustentar uma família. Depois de semanas de procura, Mariana finalmente conseguiu uma posição como secretária no escritório de advocacia Silva em Associados, localizado no centro histórico da cidade. O salário não era alto, mas oferecia estabilidade e possibilidade de crescimento. Seu chefe, Dr. Roberto Silva, era um homem sério de 50 anos que inicialmente demonstrou ceticismo em contratar uma mãe solteira com filhos pequenos. "Espero que entenda que aqui o trabalho é prioridade", disse Dr. Roberto durante a entrevista, observando Mariana com expressão severa. "Não toleramos atrasos ou faltas por questões pessoais." Mariana assegurou que poderia cumprir todas as responsabilidades e começou a trabalhar na segunda-feira seguinte, deixando os gêmeos de 3 meses aos cuidados de Conceição. A rotina era exaustiva, mas gratificante. Mariana acordava às 5 da manhã, preparava as mamadeiras, dava banho nos bebês e organizava tudo para que Conceição pudesse cuidá-los durante o dia. Pegava 2 ônibus para chegar ao centro da cidade, trabalhava das 8 às 6 e retornava para casa já no final da tarde. Nos fins de semana, participava dos churrascos comunitários do bairro, onde outras mães solteiras compartilhavam experiências e criavam uma rede de apoio mútuo típica da cultura catarinense. No escritório, Mariana rapidamente se destacou. Sua inteligência afiada e dedicação exemplar impressionaram não apenas Dr. Roberto, mas também os outros advogados e clientes. Ela dominava os processos jurídicos com facilidade surpreendente, organizava casos complexos e resolvia problemas que outros consideravam impossíveis. Em poucos meses, tornou-se indispensável para o funcionamento do escritório. "Mariana, quero que você assuma a coordenação dos casos de família", disse Dr. Roberto numa tarde de dezembro, quando os gêmeos já estavam com 5 meses. "Você tem um talento natural para entender as nuances emocionais desses processos." A promoção veio acompanhada de um aumento significativo no salário, permitindo que ela pagasse as prestações da dívida com seu Antônio sem tanto sufoco. Durante os intervalos no trabalho, Mariana estudava. Havia se inscrito em um curso de Direito à Distância, determinada a se qualificar melhor e garantir um futuro ainda mais estável para os filhos. As noites eram divididas entre cuidar dos gêmeos, ajudar Conceição com as tarefas domésticas e estudar até altas horas. Sua determinação era impressionante e, mesmo nos dias mais cansativos, ela nunca deixava transparecer desânimo. Os gêmeos cresciam saudáveis e espertos. Gabriel era mais calmo e observador, enquanto Helena era agitada e curiosa. Conceição contava para as vizinhas que nunca havia visto crianças tão bem cuidadas e educadas. "A Mariana é uma mãe exemplar", dizia com orgulho. "Essas crianças têm tudo de melhor que uma família pode oferecer." No segundo ano de trabalho, Mariana recebeu uma proposta inesperada. Dr. Roberto ofereceu custear sua graduação em Direito em uma universidade particular, em troca de um compromisso de 5 anos no escritório após a formatura. "Você tem potencial para ser uma excelente advogada", disse ele, "e eu gostaria de investir no seu futuro." Era uma oportunidade única, e Mariana aceitou sem hesitar. A vida se tornou ainda mais corrida, mas também mais promissora. Mariana trabalhava durante o dia, assistia aulas à noite 2 vezes por semana e estudava nos fins de semana enquanto os gêmeos brincavam no quintal da casa. Conceição se orgulhava da determinação da filha e sempre dizia: "Seus filhos vão se orgulhar muito de você um dia." Em uma tarde de sábado, enquanto Gabriel e Helena brincavam no parquinho do bairro, uma vizinha comentou sobre como Mariana havia se transformado desde a separação. "Ela está completamente diferente. Mais forte, mais confiante. Esses filhos são a maior bênção da vida dela." Mariana ouvia os comentários e sorria, sabendo que havia escolhido o caminho certo. 2 anos depois de começar no escritório,
ela conseguiu quitar completamente a dívida com seu Antônio, 3 anos antes do prazo previsto. A sensação de liberdade foi indescritível. Agora você está verdadeiramente livre, minha filha, disse Conceição, abraçando Mariana quando ela contou sobre o pagamento final. Construiu tudo isso com suas próprias mãos. No 3º ano, Mariana foi promovida novamente, desta vez para gerente sênior do escritório. Sua reputação como profissional competente se espalhara por toda Florianópolis e clientes importantes pediam especificamente para serem atendidos por ela. Dr. Roberto, que inicialmente demonstrara ceticismo, agora a considerava sua sucessora natural na administração do escritório. Gabriel e Helena completaram 3 anos como crianças felizes e seguras. Eles não perguntavam sobre o pai porque nunca sentiram sua falta. Tinham o amor incondicional da mãe, o carinho da avó e a proteção de uma comunidade que as acolhera como família. Mariana havia construído para eles exatamente o que prometera naquela noite solitária na cobertura: uma vida repleta de amor, segurança e dignidade. Na véspera do 4º aniversário dos gêmeos, Mariana se formou em Direito, com louvor. Dr. Roberto organizou uma festa no escritório para comemorar a conquista. E toda a equipe se reuniu para homenagear a colega que havia se tornado advogada sem nunca deixar de ser uma mãe exemplar. Você é um exemplo de superação, disse ele durante o brinde. E agora é oficialmente nossa nova sócia. Naquela noite, em casa, Mariana observou os filhos dormindo tranquilos em seus berços. Havia cumprido todas as promessas que fizera a eles e a si mesma. Construiu uma carreira sólida, garantiu estabilidade financeira e provou que o amor de uma mãe é capaz de superar qualquer adversidade. Não sabia, porém, que o destino estava prestes a testar novamente sua força, trazendo de volta para sua vida o homem que a abandonara quando mais precisava dele. Gabriel e Helena haviam completado 4 anos, quando um acontecimento perturbador mudou a tranquilidade que Mariana havia conquistado. Era uma tarde típica de março em Florianópolis, com o calor ainda intenso do verão que se despedia lentamente. As crianças chegaram da escolinha municipal animadas como sempre, mas desta vez traziam uma história que fez o sangue de Mariana gelar nas veias. "Mamãe, um homem falou com a gente no pátio hoje", disse Helena, com a naturalidade típica das crianças de 4 anos. Gabriel, sempre mais observador, completou: "Ele disse que era nosso papai e que queria nos conhecer melhor." Mariana sentiu as pernas fraquejarem e se sentou na cadeira da cozinha, tentando processar aquela informação, enquanto Conceição observava preocupada. "Como era esse homem?" perguntou Mariana, tentando manter a voz calma para não alarmar as crianças. Helena descreveu um homem alto, de cabelos escuros, que usava roupas bonitas e dirigia um carro grande e brilhante. Gabriel acrescentou que o homem sabia os nomes deles e havia dito que voltaria para conversarem mais. Conceição levou os gêmeos para o quintal, deixando Mariana sozinha na cozinha para processar aquela bomba. Durante 4 anos, ela havia construído uma vida estável e protegida para seus filhos, longe de qualquer influência de Eduardo. Agora, inexplicavelmente, ele havia aparecido na escola deles, interferindo na rotina e na segurança que ela tanto lutara para estabelecer. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Mariana ligou para a escola. A diretora, Dona Carmen, confirmou que um homem havia se aproximado dos gêmeos durante o recreio, alegando ser o pai deles. Ele não entrou na escola, mas conversou com as crianças através da grade do pátio. Os professores estavam por perto, então não houve perigo real, mas ficamos preocupados, explicou a educadora. Mariana mal conseguiu dormir naquela noite. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando entender o que Eduardo queria depois de tanto tempo. Por que agora? Porque justamente quando ela havia encontrado paz e estabilidade. As perguntas martelavam em sua cabeça sem encontrar respostas lógicas. Na manhã seguinte, ela reforçou as instruções com a escola. Ninguém deveria conversar com as crianças além dos funcionários autorizados, e qualquer aproximação estranha deveria ser comunicada imediatamente. Também conversou com Gabriel e Helena, explicando de forma delicada que não deveriam conversar com estranhos, mesmo que eles alegassem conhecê-los. 2 dias depois,
Enquanto trabalhava no escritório, Mariana recebeu uma ligação que a deixou em pânico. Era Dona Carmen da escola com a voz alterada. Mariana, precisa vir aqui urgentemente. As crianças não estão na escola. O mundo de Mariana desabou novamente. Ela deixou tudo e correu para a escola, onde descobriu que Gabriel e Helena haviam saído com um homem que alegou ser pai deles. Eles pareciam conhecê-lo, explicou a professora substituta, que não havia recebido as instruções específicas sobre não liberar as crianças. O homem tinha documentos e sabia todos os detalhes sobre eles. As crianças foram voluntariamente. Mariana sentiu uma mistura de desespero e raiva que nunca havia experimentado antes. Eduardo havia levado seus filhos sem sua permissão. Depois de 2 horas de agonia, Eduardo retornou com as crianças, que voltaram animadas e sorrindo. Eles haviam tomado sorvete na Lagoa da Conceição e brincado no parquinho mais bonito que já tinham visto. Para Gabriel e Helena, havia sido uma tarde divertida com um homem gentil que dizia ser pai deles. Para Mariana, havia sido as 2 horas mais longas e angustiantes de sua vida. Precisamos conversar, disse Eduardo, quando viu Mariana na escola. Ele estava diferente, mais maduro, com olheiras profundas e uma expressão que misturava culpa e determinação. As crianças o abraçaram naturalmente antes de ir com Conceição, que havia chegado para ajudar. Mariana e Eduardo ficaram sozinhos na sala da diretoria, enfrentando-se pela primeira vez em 4 anos. A confrontação foi intensa e dolorosa. Eduardo tentou explicar que havia descoberto recentemente, através de registros hospitalares que encontrou por acaso, que Mariana havia tido gêmeos. Eu nunca soube que você estava grávida, disse ele com a voz embargada. Se soubesse, teria agido diferente. Jamais teria abandonado meus filhos. Mariana o encarou com uma mistura de incredulidade e indignação. Você esqueceu da ligação que fiz pedindo ajuda quando minha mãe estava no hospital? Quando implorei por sua ajuda, e você me disse que estava ocupado demais com sua nova vida. Eduardo empalideceu, claramente sem se lembrar daquele momento específico. Eu estava passando por um período muito difícil na época. Difícil para você? Mariana interrompeu, sua voz subindo de tom. Eu estava grávida, abandonada, com minha mãe precisando de cirurgia urgente, e você estava ocupado demais para me ajudar. E agora quer alegar que não sabia dos filhos. A discussão se intensificou quando Eduardo exigiu direitos de visita, alegando que as crianças mereciam conhecer o pai. Eles não precisam de um pai que aparece quando quer e desaparece quando fica inconveniente, disse Mariana, lutando para controlar as lágrimas de raiva. Construiu uma vida estável para eles, longe das suas incertezas. Eduardo insistiu que havia mudado, que queria compensar o tempo perdido, que finalmente estava em condições de ser um pai presente e responsável. A conversa terminou sem resolução. Eduardo disse que voltaria no dia seguinte para buscar as crianças novamente, que era direito dele conhecer os filhos. Mariana ameaçou procurar a justiça, mas ele lembrou que legalmente tinha direitos como pai biológico. Não quero brigar com você, Mariana. Só quero uma chance de ser pai dos meus filhos. Naquela noite, em casa, Gabriel e Helena não paravam de falar sobre o papai que haviam conhecido. Eles contaram para Conceição sobre o sorvete, sobre os brinquedos do parque, sobre como ele era gentil e sabia muitas coisas sobre eles. A naturalidade com que as crianças se referiram a Eduardo como pai partiu o coração de Mariana. Mamãe, quando o papai vai voltar? Perguntou Helena antes de dormir. Gabriel completou. Ele disse que quer nos ver sempre. Mariana não soube o que responder. Como explicar para crianças de 4 anos a complexidade daquela situação? Como protegê-las de uma possível nova decepção, sem privá-las da figura paterna que demonstravam desejar? Conceição, com sua sabedoria de vida, conversou com Mariana depois que as crianças dormiram. Minha filha, eu sei que dói, mas olha como eles ficaram felizes hoje. Talvez seja a hora de pensar no que é melhor para Gabriel e Helena, mesmo que doa em você. Eram palavras difíceis de ouvir, mas Mariana sabia que a mãe tinha razão. Naquela madrugada, sozinha em seu quarto, Mariana chorou todas as lágrimas que havia guardado durante 4 anos. Chorou pela dor do abandono, pela dificuldade de criar os filhos sozinha
pelo medo de que Eduardo pudesse magoá-los, como havia magoado ela. Mas também chorou ao perceber que talvez tivesse que dividir seus filhos com o homem que um dia prometera amar para sempre e que agora retornava como um estranho, querendo fazer parte da vida deles. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções conflitantes. Eduardo começou a aparecer regularmente na escola, sempre respeitoso com Mariana, mas firme em sua intenção de conhecer melhor os filhos. Gabriel e Helena demonstravam cada vez mais interesse pelo papai que havia surgido em suas vidas, fazendo perguntas que Mariana não sabia como responder sem revelar a dor que carregava no coração. "Por que o papai não morava com a gente antes?" perguntou Gabriel numa manhã enquanto tomavam café da manhã. Helena, sempre curiosa, acrescentou: "Ele vai vir morar aqui com a vovó também?" Mariana trocou olhares com Conceição, que discretamente balançou a cabeça, indicando que ela deveria responder com cuidado. "O papai tinha outras coisas para resolver antes de poder conhecer vocês", disse Mariana, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Mas agora ele quer passar tempo com vocês." Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Como explicar para crianças de 4 anos que o pai as havia abandonado antes mesmo de saber que existiam? Eduardo havia estabelecido uma rotina. Buscava as crianças na escola 2 vezes por semana e passava algumas horas com elas antes de trazê-las de volta. Levava-os para lugares que Mariana nunca tinha condições de proporcionar: shopping centers sofisticados, restaurantes elegantes, parques temáticos caros. Gabriel e Helena voltavam sempre animados, contando sobre as aventuras que haviam vivido. "Mamãe, o papai tem um carro que fala sozinho", contou Helena numa tarde, referindo-se ao sistema de navegação do BMW de Eduardo. Gabriel, impressionado com a tecnologia, explicou detalhadamente como o carro conseguia encontrar qualquer lugar da cidade. Para crianças que estavam acostumadas a andar de ônibus, aquilo era fascinante. Mariana observava tudo com sentimentos mistos. Por um lado, ficava feliz vendo a alegria dos filhos. Por outro, sentia uma pontada de ciúme e inadequação ao perceber que Eduardo podia oferecer coisas que ela nunca conseguiria. "Não deixe que isso te afete", dizia Conceição. "Você deu a eles algo que dinheiro não compra: amor incondicional e presença constante." Uma tarde, enquanto esperava Eduardo trazer as crianças de volta, Mariana recebeu uma visita inesperada. Uma mulher loira de aproximadamente 28 anos bateu à sua porta, claramente nervosa e chorando. Era Camila, a namorada de Eduardo que Mariana havia visto nas fotos das redes sociais anos atrás. "Você precisa saber a verdade sobre Eduardo", disse Camila ainda na porta. Mariana a convidou para entrar, curiosa e ao mesmo tempo receosa sobre o que iria ouvir. Conceição ofereceu café enquanto Camila tentava se acalmar o suficiente para falar coerentemente. A revelação foi chocante. Camila contou que Eduardo havia descoberto recentemente que o filho que ela havia tido durante o relacionamento dos dois não era biologicamente dele. "Fizemos um teste de DNA porque a criança estava doente e precisava de compatibilidade sanguínea", explicou entre soluços. "Quando descobriu que Rafael não era filho dele, Eduardo me expulsou de casa sem olhar para trás. Ele disse que eu havia destruído 5 anos da vida dele com uma mentira", continuou Camila. "Que não queria mais nada comigo nem com Rafael. Foi então que ele começou a investigar o próprio passado, procurando por registros médicos, tentando descobrir se havia outros filhos." A mulher olhou diretamente para Mariana. "Foi assim que ele encontrou vocês." Mariana sentiu uma mistura de compaixão por Camila e indignação com Eduardo. Ele havia feito com a ex-namorada exatamente o que fizera com ela. Abandonado quando a situação ficou complicada. "Ele me disse que nunca soube sobre minha gravidez", disse Mariana, tentando entender a cronologia dos eventos. "Isso é verdade", confirmou Camila. "Eduardo sempre foi muito focado em si mesmo. Quando decidiu se separar de você, cortou todos os laços. Nem sequer lia suas mensagens ou atendia suas ligações. Estava obcecado em começar uma nova vida e apagar o passado." A revelação esclareceu muita coisa para Mariana, mas não diminuiu a dor do abandono. Camila continuou: "Agora ele está desesperado para se provar como um bom pai para Gabriel e Helena.
Acho que é uma forma de compensar a culpa por ter rejeitado Rafael quando descobriu que não era filho biológico dele. A situação estava ficando mais complexa do que Mariana imaginara. "Por que você está me contando isso?" perguntou Mariana. Camila suspirou profundamente antes de responder. "Porque você merece saber com quem está lidando. Eduardo é capaz de muito amor, mas também de muito egoísmo. Ele vai ser um pai maravilhoso enquanto as coisas estiverem fáceis, mas não sei como reagirá quando surgirem dificuldades." Naquele momento, Eduardo chegou com Gabriel e Helena, que vinham pulando de alegria depois de um dia no Beto Carreiro World. Camila se despediu rapidamente, não querendo criar uma situação constrangedora na frente das crianças. Eduardo notou a presença dela saindo, mas não comentou nada na frente dos gêmeos. "Mamãe, foi o dia mais legal da nossa vida", exclamou Helena, abraçando Mariana com força. Gabriel mostrou uma foto que haviam tirado na montanha-russa, onde aparecia sorrindo ao lado de Eduardo. "O papai disse que vai nos levar no zoológico na próxima semana." Mariana sorriu para os filhos, mas seus olhos encontraram os de Eduardo com uma expressão questionadora. Depois que as crianças foram tomar banho, Eduardo tentou conversar com Mariana. "Sei que Camila esteve aqui. Imagino o que ela possa ter contado." Mariana o encarou firme. "Ela me contou sobre Rafael, sobre como você o abandonou quando descobriu que não era seu filho biológico." Eduardo suspirou, claramente desconfortável. "Aquela situação foi diferente. Camila me enganou por 5 anos. Eu criei aquele menino achando que era meu filho", Mariana retrucou. "E agora quer criar Gabriel e Helena para compensar? Eles não são troféus, Eduardo. São crianças que precisam de estabilidade." "Eu mudei, Mariana. Quero ser um pai presente de verdade", disse Eduardo. Mas sua voz não soava completamente convincente. Mariana o observou por um longo momento antes de responder. "Espero que seja verdade. Porque se você magoar essas crianças como magoou a mim e a Rafael, juro que farei de tudo para afastá-lo delas para sempre." Naquela noite, depois que Eduardo foi embora, Mariana ficou acordada até tarde pensando na conversa com Camila. As crianças dormiam tranquilas, sonhando provavelmente com as aventuras do parque. Conceição veio se sentar ao lado da filha na cozinha, servindo o chá de erva cidreira que sempre tomavam nos momentos de tensão. "O que você vai fazer?" perguntou Conceição. Mariana suspirou. "Vou continuar protegendo meus filhos, mas também vou dar uma chance para Eduardo provar que mudou. Gabriel e Helena merecem ter um pai, mesmo que esse pai seja imperfeito." Era uma decisão madura e corajosa, mesmo carregando o peso da incerteza sobre o futuro. 3 meses se passaram desde que Eduardo voltara para a vida dos gêmeos, e uma rotina estranha, mas funcional, havia se estabelecido. Ele buscava Gabriel e Helena na escola às quartas e sábados, levando-os para programas cada vez mais elaborados. Mariana observava como os filhos floresciam com essa atenção paterna, mas mantinha-se vigilante, pronta para protegê-los ao menor sinal de que Eduardo pudesse decepcioná-los. A relação entre Mariana e Eduardo permanecia tensa, mas civilizada. Eles se comunicavam exclusivamente sobre as crianças, evitando assuntos pessoais que pudessem reabrir feridas antigas. Eduardo respeitava os horários estabelecidos e sempre trazia os gêmeos de volta no prazo combinado, demonstrando uma responsabilidade que Mariana não esperava dele. Gabriel havia se tornado mais falante e confiante, enquanto Helena desenvolvera uma curiosidade ainda maior sobre o mundo ao seu redor. "O papai disse que quando fizermos 5 anos, ele vai nos levar para conhecer o mar de avião", contou Gabriel numa tarde, referindo-se a uma viagem que Eduardo havia prometido para o litoral norte de Santa Catarina. Mariana sorriu, mas por dentro se perguntava se ele cumpriria essa promessa. No escritório, o Dr. Roberto notou que Mariana estava mais distraída. "Está tudo bem em casa?" perguntou numa tarde quando ela errou pela 3ª vez o mesmo processo. Mariana explicou brevemente sobre o retorno do pai das crianças, e Dr. Roberto, que já a conhecia bem, ofereceu apoio. "Se precisar de alguma orientação jurídica sobre guarda ou direitos parentais, pode contar comigo." Era uma oferta generosa e Mariana agradeceu. Ela havia pesquisado sobre seus direitos e sabia que Eduardo tinha direito legal a visitas regulares, mas também sabia que poderia estabelecer condições
para proteger o bem-estar emocional dos filhos. Por enquanto, preferia tentar resolver tudo em harmonia, mas era reconfortante saber que tinha apoio profissional se necessário. Uma tarde de sábado mudou tudo. Eduardo chegou para buscar as crianças como de costume, mas desta vez trazia um presente especial. 2 bicicletas pequenas, uma azul para Gabriel e uma rosa para Helena. As crianças ficaram extasiadas, correndo ao redor das bicicletas como se fossem tesouros. "Mamãe, olha que lindo!" gritou Helena, já tentando subir na sua. "Eduardo, isso foi desnecessário", disse Mariana, observando os presentes caros. Ele sorriu. "Eles merecem, e eu quero compensar todo o tempo perdido." Havia algo na sua expressão que a fez acreditar que ele realmente estava tentando ser um bom pai, não apenas se exibindo com presentes caros. Naquela tarde, Eduardo levou as crianças para aprender a andar de bicicleta no Parque da Lagoa da Conceição. Quando trouxe os gêmeos de volta, eles estavam radiantes e cheios de histórias para contar. "O papai correu atrás da gente o tempo todo para não deixar cair", contou Gabriel. Helena acrescentou. "E ele disse que na próxima vez vai ensinar a gente a andar sem rodinhas." Mariana observou Eduardo, ajudando as crianças a guardar as bicicletas no quintal da casa. Havia algo diferente nele, uma paciência e carinho genuínos que ela não se lembrava de ter visto antes. Talvez ele realmente tivesse mudado. Talvez a experiência com Rafael tivesse lhe ensinado o valor de ser um pai presente. 2 semanas depois, Mariana recebeu uma ligação no trabalho que a deixou profundamente preocupada. Era a diretora da escola. Gabriel havia se machucado durante o recreio e estava na enfermaria com suspeita de fratura no braço. Mariana saiu correndo do escritório e chegou à escola para encontrar seu filho choramingando, com o braço direito imobilizado. "Precisamos levá-lo ao hospital para fazer radiografia", explicou a enfermeira. Mariana pegou Gabriel no colo tentando acalmá-lo quando percebeu que Eduardo havia chegado também. "A escola me ligou", explicou ele visivelmente preocupado. "Podemos ir no meu carro, é mais rápido que o ônibus." No hospital, Eduardo se mostrou um pai atencioso e preocupado. Ficou ao lado de Gabriel durante todo o processo, segurando a mão do menino durante a radiografia e conversando com ele para distraí-lo da dor. Mariana observava tudo, surpresa com a naturalidade com que Eduardo assumia o papel paterno em uma situação de crise. "Não é fratura, apenas uma torção", informou o médico para alívio de todos. Gabriel recebeu uma tipóia e recomendações de repouso por alguns dias. Eduardo insistiu em pagar todas as despesas médicas e depois levou toda a família para tomar sorvete, transformando um dia assustador em uma experiência que fortaleceu os laços entre eles. Naquela noite, depois que Eduardo foi embora, Gabriel disse para Mariana: "Mamãe, eu gostei que o papai ficou comigo no hospital. Ele não teve medo da injeção como eu tive." Helena, sempre solidária ao irmão, acrescentou: "Ele cuidou bem do Gabriel, né, mamãe? Como você sempre cuida da gente." A comparação tocou Mariana profundamente. As crianças estavam começando a ver Eduardo como uma figura paterna real, não apenas como um adulto divertido que aparecia esporadicamente. E pela primeira vez desde que ele voltou, Mariana se permitiu considerar que talvez isso não fosse necessariamente ruim para Gabriel e Helena. Conceição, observando a filha na cozinha, comentou: "Ele realmente parece estar levando a sério essa história de ser pai." Mariana assentiu. "Eu estou começando a acreditar que sim, mas ainda tenho medo de que seja temporário, que ele se canse quando a novidade passar." "Só o tempo vai dizer", respondeu Conceição com sua sabedoria costumeira. "Mas, por enquanto, as crianças estão felizes. E talvez seja isso que importa agora." Mariana concordou, decidindo dar mais uma chance para Eduardo provar que estava falando sério sobre ser um pai presente e responsável. Na semana seguinte, Eduardo fez algo que surpreendeu Mariana. Pediu para conversar com ela sobre a educação das crianças. Ele queria saber sobre a rotina delas, sobre as regras da casa, sobre como poderia ajudar com os estudos e desenvolvimento. "Não quero apenas ser o pai divertido dos fins de semana", disse ele. "Quero ser um pai de verdade." Era a conversa mais madura que haviam tido desde que ele voltou. Mariana se abriu sobre os desafios de criar os gêmeos sozinha,
sobre suas expectativas para o futuro deles, sobre seus medos e esperanças como mãe. Eduardo ouviu atentamente, fazendo perguntas pertinentes e demonstrando real interesse em entender como poderia contribuir positivamente para a vida dos filhos. Naquela noite, Mariana foi dormir com um sentimento que não experimentava há muito tempo: esperança de que Gabriel e Helena pudessem ter uma família completa, mesmo que não nos moldes tradicionais que ela um dia imaginara. O outono chegou a Florianópolis, trazendo consigo uma estabilidade que Mariana não esperava. Eduardo mantinha a rotina de visitas religiosa e consistentemente, demonstrando um comprometimento que gradualmente conquistava a confiança de todos. Gabriel e Helena haviam se adaptado perfeitamente à nova dinâmica familiar, e até mesmo Conceição, inicialmente cética, começara a ver Eduardo com outros olhos. Ele trouxe material escolar para as crianças, comentou Conceição numa manhã de abril, observando Eduardo ajudar os gêmeos com a lição de casa na mesa da cozinha. E sabe que Gabriel tem dificuldade com matemática e Helena com português. Está prestando atenção nos detalhes. Mariana concordou, impressionada com como Eduardo havia se informado sobre as necessidades específicas de cada filho. No escritório, Mariana havia se tornado sócia plena, e sua reputação como advogada especializada em direito de família crescia constantemente. Clientes procuravam especificamente por ela, sabendo de sua experiência pessoal com questões de guarda e separação. Ironicamente, sua própria história de abandono e reconstrução a tornara mais empática e eficiente em ajudar outras famílias em crise. Você tem um talento especial para entender os aspectos emocionais dos casos, disse Dr. Roberto durante uma reunião de avaliação. Os clientes confiam em você porque sabem que você entende realmente pelo que estão passando. Era reconfortante saber que sua dor havia se transformado em uma ferramenta para ajudar outras pessoas. Uma tarde de sexta-feira, Mariana recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era do hospital regional e a voz do outro lado era grave e urgente. Senhora Silva, precisamos que venha imediatamente. Seus filhos estão aqui, foram trazidos pela ambulância após um acidente de trânsito. O mundo de Mariana parou completamente. Ela correu para o hospital com o coração disparado, imaginando o pior. No caminho, tentou ligar para Eduardo, mas não conseguiu contato. Chegou ao pronto-socorro e foi direcionada para a área de pediatria, onde encontrou Gabriel e Helena em macas lado a lado, conscientes mas assustados, com alguns ferimentos leves sendo tratados pelos enfermeiros. "Mamãe!" gritaram os dois ao vê-la, e Mariana correu para abraçá-los, verificando cada ferimento, cada hematoma, tentando entender o que havia acontecido. O médico explicou que eles haviam sofrido um acidente de carro a caminho da escola, mas que os ferimentos eram superficiais e eles estavam fora de perigo. "Onde está o pai deles?" perguntou Mariana, ainda não entendendo completamente a situação. Foi então que o médico a levou para outro setor do hospital, onde Eduardo estava em estado muito mais grave. Ele havia sofrido traumatismo craniano e múltiplas fraturas após jogar o próprio corpo na frente dos filhos para protegê-los do impacto. Mariana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eduardo estava em coma induzido, conectado a aparelhos que monitoravam cada batimento cardíaco, cada respiração. "Ele salvou as crianças", explicou o médico. "Se não fosse pela proteção que ofereceu, os ferimentos delas teriam sido muito mais graves." Gabriel e Helena perguntavam constantemente pelo papai, não entendendo por que ele não acordava. "O papai está dormindo muito, mamãe", dizia Helena com a inocência de seus 4 anos. Gabriel, mais observador, notava os tubos e aparelhos. "Por que o papai precisa de tantas máquinas para dormir?" Mariana se viu dividida entre cuidar dos filhos, que precisavam de seu carinho e atenção, e permanecer ao lado de Eduardo, monitorando cada mudança em seu quadro clínico. Conceição assumiu o cuidado principal dos gêmeos durante o dia, permitindo que Mariana passasse as tardes no hospital, observando o homem que um dia a abandonara e que agora lutava entre a vida e a morte por ter protegido os filhos deles. As noites eram as piores. Gabriel e Helena choravam perguntando quando o papai iria voltar para casa, quando poderiam brincar com ele novamente,
quando ele iria cumprir a promessa de levá-los para conhecer o mar de avião. Mariana não sabia o que responder, porque ela mesma não sabia se Eduardo sobreviveria. Durante as longas horas no hospital, Mariana refletia sobre os últimos meses. Eduardo havia realmente mudado. Havia se tornado o pai que Gabriel e Helena mereciam ter. A ironia da situação não lhe escapava. No exato momento em que começara a acreditar nele novamente, o destino ameaçava levá-lo embora. "Você precisa acordar", sussurrava para Eduardo durante as visitas. "Suas crianças precisam de você." Nós precisamos de você." Eram palavras que ela nunca imaginou que diria novamente, mas a situação havia mudado tudo. Eduardo não era mais o homem egoísta que a abandonara. Havia se tornado um pai que arriscara a própria vida para proteger os filhos. Dr. Roberto liberou Mariana do trabalho durante o período mais crítico, entendendo que sua família precisava dela. Os colegas do escritório se uniram para cobrir seus casos, demonstrando o carinho e respeito que haviam desenvolvido por ela ao longo dos anos. "Família em primeiro lugar", disse Dr. Roberto. "Nós cuidamos do resto." Uma semana se passou, depois 2, depois 3. Eduardo permanecia em coma, e os médicos não conseguiam prever quando, ou se, ele acordaria. Gabriel e Helena começaram a perder a esperança, e suas perguntas sobre o papai se tornaram menos frequentes, substituídas por uma tristeza que partia o coração de Mariana. Foi numa manhã de maio, quando o outono já estava bem estabelecido em Florianópolis, que Mariana recebeu a ligação que mudaria tudo novamente. "Senhora Silva, pode vir ao hospital? Ele está acordando." Mariana correu com Gabriel e Helena, que insistiram em acompanhá-la para ver o papai. Eduardo abriu os olhos devagar, ainda confuso e desorientado pelos medicamentos. Mas quando viu as crianças ao lado da cama, suas primeiras palavras foram: "Gabriel, Helena, vocês estão bem?" As crianças choraram de alegria, abraçando o pai cuidadosamente, enquanto Mariana observava emocionada aquele reencontro que ela havia temido que nunca acontecesse. "Eu tive tanto medo de perdê-los", disse Eduardo, ainda fraco, mas consciente. "Vocês são minha única família verdadeira." Mariana sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, percebendo que durante aqueles 3 meses de vigília, seus próprios sentimentos por Eduardo haviam se transformado mais uma vez, evoluindo para algo que ela ainda não conseguia definir completamente. A recuperação de Eduardo foi lenta, mas constante. Durante 2 meses, ele permaneceu hospitalizado, recebendo visitas diárias de Gabriel, Helena, Mariana e Conceição. As crianças levavam desenhos que faziam na escola, contavam sobre as aulas e brincadeiras e enchiam o quarto hospitalar com sua energia contagiante. Eduardo ouvia tudo com atenção redobrada, como se cada palavra dos filhos fosse um remédio para sua cura. Mariana se surpreendeu com a naturalidade com que assumiu o papel de cuidadora principal de Eduardo. Ela coordenava com os médicos, acompanhava a fisioterapia e garantia que ele tivesse tudo o que precisasse para uma recuperação completa. "Você não precisa fazer isso", disse Eduardo numa tarde, quando ela chegou com uma marmita caseira preparada por Conceição. "Preciso sim", respondeu ela simplesmente. "Você é o pai dos meus filhos." Durante as longas conversas no hospital, Mariana e Eduardo finalmente tiveram a oportunidade de resolver questões do passado que permaneceram mal explicadas por anos. Eduardo admitiu seus erros, sua imaturidade de então e sua incapacidade de lidar com responsabilidades quando era mais jovem. "Eu era egoísta e covarde", disse ele. "Quando as coisas ficavam difíceis, eu fugia. Mas quase perder vocês me fez entender que esta é minha família verdadeira." "Por que você nunca me procurou antes?", perguntou Mariana numa tarde em que as crianças estavam na escola. Eduardo suspirou profundamente, porque tinha vergonha. Vergonha de ter abandonado você. Vergonha de não ter sido homem suficiente para assumir as responsabilidades. "Quando descobri sobre Gabriel e Helena, percebi que havia perdido 4 anos da vida dos meus filhos por covardia." A sinceridade em sua voz tocou Mariana de uma forma que ela não esperava. Durante anos, havia imaginado que Eduardo simplesmente não se importava com ela, ou com as consequências de suas ações. Descobrir que ele carregava culpa e arrependimento genuínos
mudava sua perspectiva sobre tudo o que havia acontecido entre eles. Foi durante a 5ª semana de hospitalização que uma visita inesperada trouxe complicações. Camila apareceu no quarto de Eduardo acompanhada de um advogado, alegando ainda ser casada com ele e ter direitos sobre suas decisões médicas e financeiras. "Estamos legalmente casados há 6 anos", disse ela. "Tenho direitos como esposa." A situação criou um clima tenso no hospital. Mariana descobriu que Eduardo nunca havia oficializado o divórcio de Camila, apenas se separado de fato quando descobriu sobre Rafael. "Ela quer minha herança", explicou Eduardo para Mariana depois que Camila foi embora. "Agora que estou doente e vulnerável, ela acha que pode se aproveitar da situação." "Isso significa que você ainda é casado com ela?", perguntou Mariana, sentindo uma pontada de ciúme que a surpreendeu. Eduardo negou veementemente. "No papel, sim. Mas nosso relacionamento acabou há anos. Eu só não formalizei o divórcio porque estava focado em conhecer Gabriel e Helena. Mas agora vou resolver isso definitivamente." Gabriel e Helena notaram a tensão quando Camila aparecia, especialmente porque ela não demonstrava nenhum carinho ou interesse por eles. "Mamãe, por que aquela mulher fica brava quando a gente abraça o papai?", perguntou Helena. Gabriel complementou. "Ela não gosta da gente, né?" "Eu vejo nos olhos dela." Mariana conversou com o Dr. Roberto sobre a situação legal e ele se ofereceu para ajudar Eduardo com o processo de divórcio. "Casamentos de papel são mais comuns do que se imagina", explicou ele. "Podemos resolver isso rapidamente, especialmente considerando o abandono do lar por parte dela e a separação de fato há tantos anos." A questão legal foi resolvida em 3 semanas. Eduardo formalizou o divórcio de Camila, que tentou brigar por uma pensão alimentícia, mas não conseguiu comprovar dependência econômica, já que havia permanecido afastada dele por anos. "Agora estou verdadeiramente livre", disse Eduardo para Mariana quando recebeu os papéis assinados. "Livre para construir a família que sempre deveria ter tido com vocês." O comentário deixou Mariana confusa. Eduardo estava falando sobre reconstruir uma família com ela e as crianças? Ou apenas sobre ser um pai presente para Gabriel e Helena? Ela não teve coragem de perguntar, mas as palavras ficaram ecoando em sua mente durante dias. Quando Eduardo finalmente recebeu alta hospitalar, Mariana enfrentou um dilema inesperado. Ele não tinha mais a casa onde morava com Camila, e seu apartamento empresarial não estava preparado para receber visitas das crianças. "Você pode ficar no nosso sofá até encontrar um lugar adequado", ofereceu Conceição, surpreendendo a todos, inclusive ela mesma. Eduardo aceitou a oferta temporária e, pela primeira vez em 5 anos, Gabriel e Helena tiveram o pai morando na mesma casa que eles, mesmo que fosse no sofá da sala. A dinâmica familiar mudou completamente. Eduardo ajudava com as tarefas da manhã, levava as crianças para a escola, participava dos jantares em família e contribuía com as despesas domésticas. "É estranho, mas bom", comentou Conceição com Mariana numa noite. "As crianças estão mais felizes do que nunca e ele realmente está se esforçando para ser um pai presente." Mariana concordou, mas também notava como sua própria rotina havia mudado para acomodar Eduardo e como ela se pegava esperando ansiosamente pelos momentos em que estavam todos juntos. 3 meses depois do acidente, Eduardo encontrou uma casa para alugar a apenas 2 quadras da casa de Conceição. Era um lugar simples, mas aconchegante, com quintal para as crianças brincarem e espaço suficiente para recebê-las nos fins de semana. "Quero que vocês me ajudem a decorar", disse para Gabriel e Helena. "Afinal, esta também é a casa de vocês." A mudança de Eduardo para a casa própria criou um sentimento ambíguo em Mariana. Por um lado, as crianças teriam mais liberdade para visitá-lo e criar memórias no espaço que era genuinamente dele. Por outro lado, ela se acostumara com a presença dele na rotina diária e sentiria falta dos jantares em família e das conversas noturnas sobre os filhos. "Você pode vir jantar aqui sempre que quiser", disse Conceição para Eduardo no dia da mudança. "Esta casa sempre será sua casa também." As palavras da matriarca da família selaram algo que todos já sabiam. Eduardo havia se tornado verdadeiramente parte da família,
não apenas como pai de Gabriel e Helena, mas como alguém querido e respeitado por todos. O primeiro ano após o acidente, estabeleceu uma rotina familiar que ninguém havia planejado, mas que funcionava melhor do que qualquer arranjo formal. Eduardo passava as manhãs em sua casa nova, cuidando de assuntos profissionais e da recuperação física, mas todas as tardes estava presente na vida das crianças. Buscava na escola, ajudava com lições, participava das atividades do bairro. Gabriel e Helena floresceram nesse ambiente. O menino, antes tímido, tornou-se mais comunicativo e seguro de si. A menina desenvolveu ainda mais sua curiosidade natural e começou a demonstrar interesse por livros e histórias. Eles estão diferentes, observou a professora da escola durante uma reunião de pais. Mais equilibrados, mais felizes. Vocês estão fazendo um trabalho excelente como família. Mariana e Eduardo foram juntos àquela reunião pela primeira vez, agindo oficialmente como um casal parental. Sentados lado a lado, discutindo o desenvolvimento dos filhos com naturalidade, eles pareciam um casal que havia estado junto desde sempre. Outros pais comentavam sobre como era bonito ver uma família tão unida e harmoniosa. Nós somos uma família estranha, não somos? Disse Eduardo para Mariana, enquanto caminhavam de volta para casa após a reunião. Divorciados que nunca se casaram novamente, morando em casas separadas, mas criando filhos juntos como se fôssemos um casal. Mariana sorriu. Estranha, mas funcional. E o que importa é que Gabriel e Helena sejam felizes. No escritório, Mariana havia se tornado uma das advogadas mais respeitadas de Florianópolis na área de direito de família. Sua experiência pessoal com separação, guarda compartilhada e reconstrução familiar a tornava especialmente eficaz em casos complexos. Clientes frequentemente comentavam que se sentiam compreendidos e esperançosos após conversar com ela. Você tem um dom especial para encontrar soluções que beneficiem as crianças, disse Dr. Roberto durante uma revisão anual. Seus casos de guarda compartilhada têm as melhores taxas de sucesso do escritório. Era reconfortante saber que sua própria experiência de dor havia se transformado em uma ferramenta para ajudar outras famílias a encontrar paz e harmonia. Eduardo também havia mudado profissionalmente. Depois do acidente, ele reavaliou suas prioridades e reduziu significativamente sua carga de trabalho. Dinheiro se faz, mas tempo perdido com os filhos nunca se recupera, disse ele para Mariana numa tarde. Vendeu parte de seus investimentos e passou a trabalhar apenas meio período, dedicando o resto do tempo à família. Uma tarde de dezembro, quando Gabriel e Helena completaram 5 anos, Eduardo organizou uma festa surpresa que reuniu toda a família estendida, vizinhos e amigos da escola. Ele havia decorado o quintal de sua casa com temas que sabia que as crianças adorariam: super-heróis para Gabriel e princesas para Helena. "Papai, essa é a melhor festa da nossa vida!", exclamou Helena, abraçando Eduardo com força. Durante a festa, Mariana observou Eduardo interagindo com todos os convidados, apresentando orgulhosamente Gabriel e Helena como seus filhos, contando histórias sobre o desenvolvimento e conquistas deles. Havia um brilho em seus olhos que ela não se lembrava de ter visto durante o casamento deles. Ele havia encontrado sua verdadeira vocação: ser pai. Conceição, agora com 65 anos, tinha uma energia renovada cuidando dos netos e vendo a família reunida novamente. "Nunca pensei que veria minha filha feliz de novo", comentou com uma vizinha durante a festa. "E nunca pensei que Eduardo se tornaria o homem que é hoje. A vida nos ensina que as pessoas podem mudar quando encontram um motivo verdadeiro." À noite, depois que todos foram embora e as crianças adormeceram exaustas mas felizes, Mariana e Eduardo se sentaram no quintal da casa dele para conversar sobre a festa. "Obrigada por fazer isso por eles", disse Mariana.